E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje é o nosso Sunday Paper de número 82 e eu achei que eu não ia voltar mais nesse assunto, já publiquei 2 vídeos sobre esse assunto, inclusive desde o meu último vídeo saíram aí mais 2 papers sobre esse assunto que eu deixei passar e não falei nada, não fiz vídeo, mas dessa vez eu não podia deixar de exaltar aí a nossa ciência brasileira publicando na maior revista científica de medicina do mundo, né? O New England. Tem um fator de impacto de 74,699. Depois da atualização dos fatores de impacto, continua sendo a revista com o maior fator de impacto na área da medicina. Inclusive aumentou de 70 para 74. E aí os nossos pesquisadores brasileiros acabaram de publicar um paper sobre a hidroxicloroquina na Covid-19. Então vamos falar mais uma vez sobre esse assunto. Então, por que surgiu o interesse no uso da hidroxicloroquina? A gente teve um estudo mostrando o efeito dela in vitro e depois um outro pequeno estudo não randomizado mostrando que ela podia diminuir a carga viral. E aí a gente teve também junto com isso algumas agências de saúde, como por exemplo o Ministério da Saúde aqui no Brasil e a FDA lá nos Estados Unidos, autorizando o seu uso para o tratamento da Covid-19. Entretanto, como a gente já mostrou aqui em 2 vídeos, a gente tem ensaios randomizados controlados mostrando a ineficácia da hidroxicloroquina no combate à Covid-19, tanto nas fases avançadas, moderadas, leve, profilática. A gente tem ensaios randomizados em todas as fases hoje. E aí, mais esse estudo brasileiro agora em pacientes de leve a moderado hospitalizados com Covid-19. Então, como melhorar isso? Avaliar o uso da hidroxicloroquina isoladamente ou em conjunto com a azitromicina e ver se isso é eficaz na melhora do estado clínico dos pacientes. Então os autores fizeram um ensaio randomizado, controlado, multicêntrico em 55 hospitais no Brasil. Esse estudo foi feito então pelo grupo Coalizão Covid-19 Brasil, que é um grupo aí de hospitais, institutos de ensino e pesquisa e pesquisadores que estão fazendo vários estudos a respeito do tratamento da Covid-19 aqui no Brasil. População, pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19, hospitalizados com 14 dias ou menos desde o início dos sintomas. Intervenção, a gente teve 2 grupos de intervenção, um que recebeu apenas a hidroxicloroquina e um que recebeu a hidroxicloroquina mais a azitromicina, e o grupo controle é aquele que recebia os cuidados habituais, ou seja, não recebia nenhuma dessas medicações. E o desfecho principal do estudo aí é o estado clínico depois de 15 dias do início do tratamento. Os critérios de exclusão: uso de oxigênio maior que 4 litros por minuto ou Venturi 40%, pacientes que estivessem em uso de catéter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, uso prévio de cloroquina ou hidroxicloroquina, uso prévio da azitromicina ou algum outro macrolídeo e uma história de taquicardia ventricular ou alteração do intervalo QT, porque sabidamente a cloroquina e a azitromicina têm efeitos adversos aí com alteração do intervalo QT. Protocolo: pacientes do grupo intervenção que recebiam apenas a hidroxicloroquina recebiam 400 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, e os pacientes do grupo hidroxicloroquina mais azitromicina recebiam a hidroxicloroquina 400 mg 2 vezes ao dia 2 vezes ao dia por 7 dias, e a azitromicina 500 mg 1 vez ao dia por 7 dias. Resultados: 667 pacientes foram randomizados no estudo, 504 desses pacientes foram confirmados com Covid-19 e foram incluídos na análise por intenção de tratar. Dos pacientes, 229 no grupo controle, 221 no grupo hidroxicloroquina e 217 no grupo hidroxicloroquina mais azitromicina. Aqui a gente vê as características desses pacientes, né? Então, média de idade de 50 anos, sexo masculino predominante, e as comorbidades mais prevalentes, a gente teve a hipertensão em 38% dos pacientes e a diabetes com 19% dos pacientes. Para avaliar esses doentes, eles fizeram uma escala de 7 pontos, onde 1, não hospitalizado sem limitações de atividade, 2, não hospitalizado com limitações de atividades, 3, hospitalizado não recebendo oxigênio, 4, hospitalizado recebendo oxigênio, 5, hospitalizado com catéter nasal de alto fluxo ou ventilação invasiva, 6, paciente sob ventilação mecânica invasiva e 7,
morte. Então, baseado aqui nessa escala de 7 pontos que foi feita a avaliação do desfecho dos pacientes. Então a gente tem aqui a pontuação nessa escala numérica e de cores aqui para a gente poder ver dos 3 grupos. Hidroxicloroquina mais ácitro, só hidroxicloroquina e o grupo controle, e o que a gente vê é que não teve diferença entre os 3 grupos, a evolução dos pacientes foi a mesma nos 3 grupos. A gente tem, por exemplo, aqui ó, no 1, são os pacientes que não estão hospitalizados e sem limitações de atividades. A gente tem 69% dos pacientes no grupo hidroxicloroquina mais ácitro, 64% no grupo hidroxicloroquina e 68% no grupo controle. Então a gente vê que não teve diferença aí na distribuição dos resultados dos pacientes entre os 3 grupos. Quanto em relação aos eventos adversos, então os pacientes que receberam hidroxicloroquina isoladamente ou junto com a azitromicina tiveram eventos mais frequentes de prolongamento do intervalo QT, que já é o efeito adverso sabido das 2 drogas, e também elevação dos níveis das enzimas hepáticas. Então, conclusão, entre os pacientes hospitalizados com Covid-19 de leve a moderada que receberam hidroxicloroquina sozinha ou com a azitromicina, não houve melhora do estado clínico em 15 dias quando comparado aos pacientes que receberam tratamento padrão. Tá certo? Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Eu vejo vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!